Shalom, shalom, 4 de Ave, 5.785, a contar da criação. Estamos no dia 29 de julho de 2025, pelo calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. Estamos no terceiro dia para o Shabat, conhecida como a terça-feira. E nós estamos aí com uma nova Parashá, e essa nova Parashá se chama Devarim. É o início do quinto livro dos 5 livros da Torá. Então nós estamos aí adentrando no quinto e último livro para esse ciclo 5.785. Com a Parashá e com o livro Bamidbar da semana passada, nós concluímos até aqui 4.886 versículos, e nessa Parashá Devarim, que é o nome do quinto livro e o nome da primeira Parashá, temos 105 versículos nesta porção. E no final da semana chegaremos então a 4.991 versículos estudado nesse ciclo aqui, ok? Devarim, no seu princípio, ela é marcada por a crítica construtiva. É dedicado, principalmente aos discursos de despedidas de Moshe, que deu ao povo judeu pouco antes da sua morte e da entrada do povo na terra de Israel, na terra prometida. A primeira Parashá do livro registra as palavras, Devarim em hebraico, de Moshe, de crítica ao povo judeu por alguns episódios que ocorreram durante os 40 anos que vagaram pelo deserto e as lições que eles devem aprender de seus erros. Nesse princípio aqui, o livro de Devarim, conhecido popularmente como Deuteronômio, a tradução literal de Devarim é palavras, Então essa é a tradução de Devarim, palavras. E está conectada exatamente, como nós vamos ver daqui a pouco, um pouco mais de detalhes dentro desse aspecto aqui, as palavras de Moshe para com o povo judeu, ok? Nos últimos momentos os momentos finais da sua vida, da sua partida, ok? Então, entre outras coisas, nós vamos ter aqui na nossa porção de hoje, a respeito o presente da crítica. A carga é sempre conforme o camelo, a carga é de acordo com o camelo. E finalizando o nosso show de hoje, nós teremos então a questão que Deus só ama, Então essa é a visão que nós não podemos esquecer jamais, Deus só ama verdadeiramente, ok? Nós queremos também trazer para os amados aqui, como nós estamos dentro das 3 semanas, de luto, Shabiário, dia 9 de Ave, até a manhã seguinte, nós temos aí a marca exatamente da destruição dos 2 templos, de Jerusalém. E nós vamos trazer para os amados aqui, uma reflexão sobre a canção de Asaf, que Asaf ele tem vários salmos, que ele trouxe, que ele é o autor de vários salmos. Então nós vamos trazer aqui uma passagem, segundo os nossos mestres, no tocante a Asaf, ok? Esse cântico de Asaf, Iniciando, para nós entendermos um pouquinho aí sobre a questão em si, sobre a Parashá Devarim, palavras ou Deuteronômio. Olhe para isso, são palavras que podem ser exclamadas ao nos depararmos com algo novo ou diferente.
Assim a frase de abertura da nossa porção, né, onde nós temos aí capítulo 1, verso 1, né, de Devarim, Deuteronômio, e estas são as palavras, né? E essas são as palavras que Moshe falou a todo o povo judeu. Vem nos ensinar que as palavras da Torá devem sempre ser encaradas como algo novo e excitante. Tal como dizem nossos sábios, elas devem ser novas aos seus olhos todos os dias, né? Segundo Hayom Yom, né, para o dia 2 de Reshivan, o Alter Rebbe, ele declarou publicamente as seguintes palavras: nós temos que viver com o tempo, pois por meio do seu irmão, né, o Maharir, os Hassidim então descobriram que o Rebbe queria dizer que devemos viver com a paraxá da semana e a paraxá em particular do dia. A pessoa não deve apenas estudar a paraxá semanal, mas a pessoa ela deve viver com a paraxá. De forma simples, né? O que o Alter Rebbe quer trazer para nós é que nós precisamos pegar a porção da Torá semanal, e como ela é dividida em 7 períodos, que são 7 dias da semana, é isso que significa nós vivermos com a paraxá, né, durante a semana. Ou seja, todo dia você tem uma pequena passagem dentro da porção semanal para refletir sobre a Torá. O Baal Shem Tov, né, o Rabi Israel Baal Shem Tov, ele nos fala da seguinte forma: a palavra hebraica para arca é teivá, que também significa palavra, ou seja, a palavra hebraica teivá, ela significa tanto arca como palavra. Quando Deus disse para Noé, entre na arca, ele estava também dizendo, entre nas palavras de prece e estudos da Torá. Lá você encontrará um santuário de sabedoria, significado e santidade em meio às enchentes de águas turbulentas da vida. Ou seja, somando Alter Rebbe com Baal Shem Tov, nós temos aí exatamente a questão: entra na arca, entra na teivá, tanto como arca, como palavra significa. Então Deus estava dizendo exatamente para Noé: entre na arca, ou seja, entre nas palavras, né, da prece e estudo da Torá. Então, por isso, o estudo da Torá é fazer com que nós venhamos adentrar a arca, venhamos adentrar a teivá, venhamos adentrar na palavra da Torá. E isso está em consonância realmente com o Alter Rebbe, né, em que nos fala a pessoa não deve apenas estudar a paraxá semanal, mas viver com ela, né? Ou seja, viver com a paraxá da semana é entrar na teivá, na palavra, na arca, nos estudos da Torá, nas palavras de prece, que são as preces diárias, né? É dessa forma que nós vamos vivendo, sem sombra de dúvidas, dentro do contexto, né, da Torá e as 7 leis de Noé. Então, por isso, o contato que nós precisamos ter com a Torá, segundo Devarim, Deuteronômio, palavras, né, é exatamente que a palavra da Torá deve sempre ser encarada com algo novo e excitante, tal como dizem os sábios. Elas devem ser novas aos seus olhos todos os dias, né? Então você precisa vir para o estudo da Torá, para a leitura da porção semanal, da paraxá semanal, né? Sempre com esse olhar, né? Um olhar de algo novo e excitante, fazendo com que você deve encarar, né,
sempre com seus olhos, sempre de forma nova, diante dos seus olhos todos os dias. No entanto, mudar a maneira como pensamos e agimos, a ponto de genuinamente adotarmos uma nova abordagem, é de fato um milagre. Então, você ao estudar a Torá, você ao participar de estudos de Torá, ao você participar realmente de forma ativa nos estudos da Torá, nas preces diárias, né, você está vivenciando um milagre. Então, se você quer viver um milagre, faça suas preces diárias. Sempre participe das 7 leituras semanais da Torá. Por isso, recomendamos sempre, né, que as pessoas elas venham adquirir a Torá, né? Tem aquela Torá de capa azul, por exemplo, né, chamada Torá de Moisés, né? Temos aí o Tanar, né, de forma mais simples, de capa verde, né, que também todo o Tanar, o chamado Antigo Testamento, né, o Tanar, né. Lá também você vai encontrar, né, e outros semelhantes, você sempre vai encontrar as porções da semana, certo? Que você precisa estar focado em estar lendo, né? E outras Torá, né, outras Torot, né, sempre tem a porção da semana e as separações diárias das frações de leitura da Torá, da Parashá semanal, para você poder estar focado, né? Então, por isso, né, adquire realmente a Torá, certo? Depois você pode adquirir o Tanar, né, de forma mais completa, mas sempre que procure adquirir uma que tem as divisões das porções semanais, né? E isso daí vai te ajudar muito a estar de fato, né, dentro, estar dentro da Teivá, né? Ou arca ou palavras, né? Quer dizer, o estudo da Torá das 7 leis, você está sempre lá dentro do contexto. E você estará vivenciando um milagre. Por quê? Porque só de estudar a Torá, participar de estudos de Torá, fazer as preces diárias, é um milagre. Você vive um milagre. Por isso é um desafio. Pois se a definição de milagre é uma mudança sem precedentes na natureza, então uma perspectiva totalmente nova da Torá e do serviço divino também representa uma mudança sem precedentes na nossa natureza. Ou seja, é um milagre pessoal. Então, quem faz, ele vivencia um milagre pessoal. Você participar de estudos de Torá, você fazer as leituras diárias da porção semanal da Torá, você fazer as suas preces diárias, né? Você fazer a sua techuvá diária, você fazer a sua tzedaká, você está vivendo um milagre. Ou seja, você é o milagre. Porque para vencer as barreiras, para vivenciar estas realidades celestiais, espirituais, é um milagre. Então você é o milagre. A fim de nos ajudar a realizar esta maravilha diariamente, Deus nos concedeu o presente do sono. À primeira vista, parece que dormir é uma total perda de tempo, pois como o propósito da criação avança enquanto estamos deitados, dormindo na cama? Porque Deus nos incumbiu da missão de melhorar e aperfeiçoar o mundo apenas para nos debilitar com a necessidade de passar uma significativa parte do dia fora de ação, dormindo. A verdade é que Deus fez com que precisássemos dormir por uma simples razão, pois depois de uma noite de sono, a pessoa se sente nova e capaz de libertar das limitações do dia anterior. Assim como Deus queria que as palavras de Moshe falou a todo o povo judeu fosse como novas aos seus olhos todos os dias.
ele criou em nós um mecanismo que torna o milagre da mudança de nossa natureza um pouco mais fácil, né? Ou seja, o sono, o dormir, o repousar. Realmente, o soberano, ele criou esse mecanismo em nós para que nós pudéssemos dormir, né? Entre aspas, recarregar as baterias, para que ao despertar no novo dia, nós tenhamos um novo ânimo, uma nova visão com as experiências adquiridas anteriormente, né? Para uma nova vida, um novo dia, né? Novas ações e assim sucessivamente, né? Então, o acordar de manhã já é um milagre, por isso fazemos o Modéani, né? Agradecemos a Ti, ó Rei vivo e existente, por ter devolvido a minha alma dentro de mim com piedade. Grande é a Tua confiança, né? Então, por que que Ele nos despertou? Porque Ele está nos confiando, né? No novo dia, uma nova vida que Ele está nos concedendo, podemos viver de forma mais intensa na Teivá, que é uma palavra hebraica que significa arca e palavra. E isso está conectado dentro da própria Torá, ok? Então essa é a questão aí. E antes de falarmos mais um pouco sobre a Parashá Teivá, aliás, sobre a Parashá Devarim, né? Como estamos dentro das 3 semanas de luto, né? Que o dia 9 de Av, Tisha B'Av, está focado, né, a destruição dos 2 templos, né? Então, os nossos sábios, os nossos mestres Rabad, eles trazem para nós, né, a canção de Asaf, para refletirmos sobre isso. Então vejam bem, né, essa conexão com a destruição dos 2 templos. Asaf, o mais notável dos cantores, né, do Beit HaMikdash, né, do segundo Beit HaMikdash, e autor de vários capítulos do Tehillim, né, viveu no 5º século antes da Era Comum, né, vivenciou principalmente a questão do primeiro templo, né, corrigindo, o primeiro templo, e assistiu à grande tragédia, né, o sagrado templo de Jerusalém em chamas. Os inimigos dos judeus tinham entrado no local sagrado e ateado fogo. Os judeus entraram em desespero. Asaf começou a cantar: ó Deus, pessoas estranhas entraram em teu santuário. Quem está cantando num momento tão terrível? Muitas pessoas perguntaram. Asaf está cantando. Estupefados, todos se voltaram a Asaf. Asaf, nosso sagrado santuário está ardendo e você está cantando? Queridos irmãos, ouçam, respondeu Asaf. Tive uma visão extraordinária. Um rei construiu um palácio maravilhoso e o presenteou ao seu único filho. Os maiores artistas da terra fizeram a decoração. As mais luxuosas tapeçarias e objetos foram encomendados. Todos que contemplavam o palácio ficavam repletos de admiração pela sua beleza espetacular. Maravilha! Quando ficou pronto, o príncipe mudou-se para lá, junto com seu mestre. Tanto o rei quanto o seu filho estavam muito felizes. O rei deu ao filho muitos servos para cuidarem de suas necessidades. Após algum tempo, quando o príncipe viu que tinha tudo que seu coração podia desejar e nada lhe faltava, começou a esquecer o seu bondoso pai. Seu comportamento se tornou mau e isso levou tristeza ao pai. O rei logo ficou furioso e imediatamente mandou destruir o palácio. Rasgou as tapeçarias caras e todos seus valiosos objetos foram queimados. O príncipe, em profundo desespero, torceu as mãos e assim também fizeram os seus servos. O professor, porém, pegou uma flauta e começou a tocar. Houve uma comoção. Os servos se voltaram para o mestre e disseram: o rei destruiu o palácio do filho
E você está tocando? O sábio professor respondeu: quando vejo que o bondoso rei derramou a sua fúria, a sua ira sobre madeiras e pedras, no precioso conteúdo do palácio, mas poupou ao seu filho, sinto-me obrigado a tocar uma canção de louvor para o rei bom e o rei misericordioso, o quanto ele é. Asaf então explicou: queridos irmãos, nós pecamos. Nosso Pai Celestial derramou a sua fúria sobre a madeira e as pedras do Beit Hamikdash. Ele destruiu seu local lindo, sagrado, mas não destruiu a sua única nação. Devemos agradecer pela sua grande misericórdia no mesmo instante em que ele está nos castigando. Agora vocês entenderam por que estou cantando a Deus? Vamos retornar ao nosso Pai Celestial de todo o coração, e Ele certamente nos devolverá nossa terra e reconstruirá nosso sagrado Beit Hamikdash, o grande templo, a casa do templo, a casa de Hashem. Entendeu? Às vezes você, às vezes você passa por uma adversidade, uma prova, um teste, e aquilo está sendo amargo ao seu paladar. E aí às vezes você diz assim, mas por que Deus deixou isso acontecer comigo? Ele quer o melhor para você. Por isso nós vamos ver a palavra final do nosso Rebbe, Deus sempre ama. Então Ele quer o melhor para você. As provas, os testes, as adversidades que Ele permite chegar a você é porque Ele tem algo melhor e maior para te presentear. E ao mesmo tempo, Ele está te mostrando lições para que você também se torne melhor hoje do que ontem e menos do que o amanhã. Ou seja, evolução, progredir, prosperar em todos os níveis da nossa vida. Ok? Então, essa é a canção de Asaf dentro desse aspecto aqui. Ok? Então, lembrando que dormir faz parte realmente de nós nos refrigerarmos e podemos, de fato, termos aí no despertar de um novo dia, uma nova vida, novas perspectivas, para que nós possamos viver de uma forma que nós possamos sempre procurarmos alegrar o nosso Pai Celestial. Ok? Segundo os ensinamentos racídicos, sobre a questão de Devarim, origina-se de uma forma de revelação profética diferente dos outros 4 livros. Diferente, então, foram os outros 4 livros que foram ditados, entre aspas, por assim dizer, diretamente por Deus, para Moshe, e Moshe que escreveu. Então, o livro de Devarim foi uma revelação divina que Moshe fraseou com suas próprias palavras, segundo os comentários Or HaHaim e Tosfot, comentaristas das Sagradas Letras, das Sagradas Escrituras. Ou seja, o que nós temos aqui, os 4 livros anteriores, eram revelações proféticas de Deus para Moshe, e Moshe transmitia ao povo. Agora, eram palavras, vamos assim dizer, eram palavras de Hashem, propriamente dita. Mas no 5º livro, nós temos exatamente a questão de Moisés parafraseando os ditos de Hashem. E dentro desse aspecto aí, então, o 5º livro, ele é caracterizado exatamente, Moshe diz, Moshe falou, Então, tem uma outra visão dentro desse aspecto, Então, são os últimos discursos de Moshe antes da sua morte.
À primeira vista, isso poderia parecer ser uma desvantagem, pois palavras organizadas por Deus, né, Ele próprio, né, são, sem sombra de dúvidas, superiores àquelas compostas por Moshe. Entretanto, na realidade, o livro de Devarim, segundo o Hassidismo, tem uma vantagem única. As palavras de Deus atingiram um nível mais elevado de compatibilidade com a mente humana, né? Ou seja, os ditos de Moshe, por assim dizer, as palavras de Moshe, parafraseando, né, a Hashem, ela se elevou de uma tal forma que a mente humana pôde captar melhor realmente, né, os ditos de Hashem nessa linguagem de Moshe, ok? A contribuição de Moshe ao livro de Devarim não diminui de forma alguma sua validade e nem a sua espiritualidade, pois Devarim permanece parte do próprio Humash, né, os 5 livros de estudos da Torá, tanto quanto os outros 4, mas por terem passado pela interface, né, de uma mente humana, as palavras deste livro foram modeladas de uma maneira que facilitaria a sua absorção por outras mentes humanas. Assim, né, 3 aspectos que nós encontramos no livro de Devarim. O primeiro deles, o livro de Devarim foi dito à geração que estava prestes a entrar na terra prometida, a terra de Israel, onde comida não seria fornecida miraculosamente, como no tempo do deserto, e a sua extensiva interação com a vida mundana seria necessária, não mais somente aquela espiritualidade durante o período do deserto, em que eles não precisavam trabalhar para se alimentar e subsistir, porque tudo era de forma milagrosa. Como uma preparação para isso, o povo judeu recebeu o livro de Devarim, que contém a sabedoria divina trazida mais baixo para a terra por Moshe, ou seja, dentro de uma mentalidade humana, né, para melhor absorção. O segundo aspecto, como uma obra de inspiração divina feita pela mente humana, o livro de Devarim estabelece o precedente para trabalhos proféticos posteriores. Ele também é uma forma precursora para a lei rabínica, que, embora concebida pela mente humana, pelos grandes mestres, permanece como uma expressão da vontade de Deus, porque esses grandes mestres, né, eles verbalizaram a halahá, né, que é a lei rabínica, dentro da própria visão da Torá de Hashem. O terceiro aspecto que nós encontramos aqui é a questão de Baal Teshuvá, né? Baal Teshuvá literalmente, né, o Senhor do retorno, né? Porque Teshuvá é um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, certo? Então, Baal significa Senhor, aquela pessoa que é Senhor de si, Senhor da sua razão, né? E o Baal Teshuvá, ele é o Senhor do retorno, ou seja, a pessoa, ela toma consciência de que realmente ela errou e ela precisa fazer um retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento. Então, essa pessoa que faz Teshuvá, ela é Senhor da Teshuvá, é Senhor do retorno. Ou seja, eu estou determinando a mim mesmo. Eu sou Senhor sobre mim mesmo. E eu estou ordenando a mim mesmo fazer Teshuvá, retornar a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Isso é Baal Teshuvá. É alguém que retornou a Deus por sua própria iniciativa, mas Deus ajuda o Baal Teshuvá com uma revelação divina. Ele faz uma revelação à sua alma inconsciente. Isso é similar ao modo como o livro de Devarim foi feito. Conscientemente, foram as próprias palavras de Moshe, mas em um nível mais profundo. Ele foi um produto da revelação divina. Esta similaridade
entre Techuvá e o livro de Devarim é a razão principal, porque esse livro é caracterizado por repreensão. É uma maneira de ajudar o outro a fazer Techuvá, né? Uma maneira de outro fazer Techuvá. O nosso Rebbe Menachem Mendel, dentro desse aspecto aqui, ele fala exatamente sobre o presente da crítica. Ou seja, aqui é uma característica, né, que nós encontramos no livro de Devarim, né, uma das características é que Moshe ele não acusa o povo de pecados, erros e etc. Ou seja, em Devarim, Moshe ele fala dos locais onde o povo caiu na transgressão. Então ele não fala diretamente com o povo, acusando de pecado, de erro, patati patatá. Não. Então Moshe ele preserva o povo de uma humilhação e fala dos locais onde eles caíram no pecado, para que eles possam refletir. Então, dessa forma, Moshe está fazendo com que, de fato, né, o povo faça uma autorreflexão para ser um Baal Techuvá. Então, o livro de Devarim ele tem essa conexão entre a questão da Techuvá e as palavras do quinto livro, para auxiliar as pessoas a de fato a fazer Techuvá. Por isso nosso Rebbe Menachem Mendel ele fala o presente da crítica, baseado exatamente no capítulo 1, versos 1 a 11, que nos fala sobre esses aspectos, né? Moshe repreendeu o povo judeu depois de golpear Sihon, rei dos Emoris, né? E Og, rei de Bashan, né? As pessoas aceitam mais facilmente a crítica depois de terem recebido algum benefício material, provavelmente de quem as repreendeu. Ao criticar alguém construtivamente, estamos lhe fazendo um favor espiritual. Esse favor é espiritual. Quando você, entre aspas, faz uma crítica construtiva, né? Qual é a crítica construtiva? A crítica construtiva, ela não fala você fez isso e mais aquilo de errado, de pecado e companhia limitada. Então, a crítica construtiva, ela cita o fato, não a pessoa. Ao citar o fato, a pessoa que cometeu, ela já automaticamente, ela pensa, ela reflete e ela vai procurar a Techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Ok? Então isso é uma crítica construtiva, certo? Quando você está criticando alguém publicamente, jamais deve mencionar ou apontar para essa pessoa. Você precisa fazer falando de fatos. Não criticando de uma forma destrutiva, mas construtiva. Falando dos fatos negativos, mas trazendo aquilo que pode ser feito para substituir o negativo. Se você não tem uma visão de algo positivo que a pessoa possa fazer para apagar o negativo, então é melhor você calar a boca e ficar quieto. Põe essa língua comprida para dentro da boca, fecha ela. Como está escrito em um dos salmos. Ó Senhor, põe um guarda à porta dos meus lábios. O que é isso? Põe um guarda à porta dos meus lábios. Põe um anjo com a espada flamejante e desembainhada. Se a língua for mais comprida do que a boca, manda o anjo cortar. Está entendendo? Então, existe crítica construtiva? Sim. E ela procede, melhor dizendo, de um coração amoroso. Um coração que realmente ama o próximo e quer o melhor para ele. Ok? Lembre-se, o presente da crítica, diz o nosso Rebbe Menachem Mendel. Ok?
Ao criticar alguém construtivamente, estamos lhe fazendo um favor espiritual. Por isso, se antes deste favor espiritual lhe fazemos um favor material, asseguramos que as duas partes encarem tal crítica sob um ponto de vista apropriado, e não como um ato de má vontade. Com o seu exemplo, Moshe mostrou a todos nós que este princípio aplica-se até mesmo quando o indivíduo ou o grupo é merecedor de crítica por um pecado tão grave como trair a Deus, fazendo um bezerro de ouro. Aprendemos com o exemplo de Moshe que devemos estender aos outros toda a nossa ajuda, tanto material como espiritual, com a finalidade de reorientá-los no caminho adequado da vida, né? Então, dentro desse aspecto aqui, nós que viemos, né, da idolatria, né, viemos de outros ramos religiosos diversos por aí afora, e abandonamos tudo para abraçarmos o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, seguindo ombro a ombro com o povo judeu, em direção à redenção final com o justo e verdadeiro Rei Mashiach, né, na preparação final para o Olam Rabá, o mundo vindouro, né? Então, se nós viemos dessa procedência, agora nós não podemos ficar aqui batendo, né, com paus e pedras aqueles que ainda estão lá. Nós precisamos ter um amor fraterno real e verdadeiro, entendeu? Para podermos falar exatamente, né, as verdades, certo? Sem humilhar ninguém, sem atacar ninguém. Lógico que toda cabeça tem uma sentença e cada situação é um ritmo. Mas, regra geral, é necessário o amor fraterno para que, realmente, muitos que ali estão possam ser tocados por esse amor fraterno real e verdadeiro e possa pensar, tem alguma coisa diferente ali que eu preciso realmente descobrir, eu preciso saber, eu preciso conhecer isso daí, né? Com essa questão da mentoria, né, que o nosso Rav Yaakov Gerenstad colocou, né? Então a gente, né, os mentores, né, recebem constantemente, né, pessoas perguntando, eu quero conhecer mais o movimento Bnei Noach, porque realmente na religião que eu estou seguindo, eu não tenho encontrado respostas, é muito conturbado, tem muita contradição, né? É um negócio esquisito do caramba, e eu quando começo a ler, né, principalmente o Antigo Testamento, eu vejo que tem muitas contradições, eu quero compreender isso, eu quero conhecer isso daí, né? Nós temos recebido, né, os mentores, temos recebido muitas ligações dentro desse aspecto, né? E nós estamos vendo cada vez mais as pessoas convergindo para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? E dentro desse aspecto, como não judeus, nós estamos assumindo, e as pessoas estão somando conosco, né, assumindo a nossa missão. Como diz os sábios, né, os Bnei Noach precisam continuar fazendo, através das 7 leis de Noa, que o mundo continue existindo. Enquanto o povo judeu guarda o Shabat, e o povo Bnei Noach honra o Shabat, o Bnei Noach está fazendo com que o mundo continue existindo. Então vejam bem como que falam os sábios dentro desse aspecto. Ou seja, a nossa missão como Bnei Noach é uma missão sublime, muito espiritual, que tem muito peso diante dos olhos de Hashem. E nós precisamos assumir a nossa missão. Por isso, né, nós precisamos entender, né, isso que nos fala o nosso Rebbe Menachem Mendes sobre o presente da crítica, né? Quando a pessoa é Nutella, né, como diz o outro aí, né, não consegue ouvir um não, né? Quando uma pessoa é Nutella, né, ela não consegue ouvir um não, ela fica todo, né, que nem gato arrepiado, né, pula para lá, pula para cá, fica arrepiado. Por quê? Porque não está acostumado a ouvir um não. E nós precisamos aprender
né? Quem já aprendeu desde pequeno a ouvir um não do papai e da mamãe, né? Sabe muito bem o valor que tem a palavra não. Que nos chama realmente a uma realidade. Qual realidade? Espera aí, tem alguma coisa que eu não conheço nesse não que eu preciso conhecer. E é essa a questão, monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Por que não somos idólatras? Espera aí, tem alguma coisa estranha aí, preciso conhecer. Né? Então, o não tem grandes ensinamentos. É só sabermos buscar as respostas aí, ok? E não esquecemos que a finalidade, né, dessa nossa ajuda às pessoas que ainda estão na idolatria, estão, né, estão sem caminho, sem direção, sem orientação, realmente orientá-las no caminho adequado de vida, ok? E ao ajudar dessa maneira os outros, nós recebemos o auxílio de Deus para encontrar nosso próprio caminho da vida, ou o caminho na vida, como também o seu amparo na provisão de necessidades materiais, tanto para nós como para os nossos queridos, né? Os nossos amados. Então, essa é a realidade, né, que nós encontramos dentro desse aspecto do livro de Devarim. Então, o livro de Devarim, ele está conectado repreensão, techuvá, que vem através de palavras, Devarim, ok? O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre, né, as passagens do capítulo 1, versos 12 até o versículo 21, né? Moshe recordou ao povo judeu que quando estavam no Monte Sinai, Deus lhe instruiu a compartilhar a sua responsabilidade de resolver os litígios com um sistema de juízes, um sistema de justiça. O povo prontamente aceitou o plano, mas não pelas razões corretas. Esperavam ser capazes de influenciar nas decisões de juízes de menor calibre moral que Moshe, né? Então, o próprio povo já pensou, né, de corromper o sistema de justiça, né? Ou seja, se Moshe vai nomear outros juízes, né, e os outros juízes não são do mesmo calibre moral e espiritual de Moshe, então vai ficar mais fácil de levá-los no bico, né? Vai ser mais fácil de comprá-los, de corrompê-los e companhia limitada, certo? Então, nesse sentido aqui, né, essa passagem, o nosso Rebbe Menachem Mendel nos chama a atenção de que o sistema de justiça baseado na Torá, ele não tem lado para corrupção e nem as mazelas de plantão, né? O jeitinho Gerson, o jeitinho brasileiro, né, de fazer e desfazer, etc. e tal, né? É sim, de fato, um tribunal de justiça, sistema de justiça, que deve estar sempre alicerçado no fundamento da Torá, ou seja, no próprio Deus. Moshe disse ao povo judeu no Monte Sinai: como posso suportar sozinho os pedidos, as cargas e as disputas de vocês? Por isso o nosso Rebbe, ele diz, a carga é sempre conforme o camelo, né? Todos nós estamos encarregados da mesma missão que Moshe. Vejam bem, judeu e Benei Noa, judeu e não judeu. Todos nós temos a mesma missão que Moshe. De forma simples e direta, qual que é a missão de Moshe? De anunciar ao mundo inteiro, não somente ao povo judeu, de anunciar ao mundo inteiro que há um só Deus. Que o povo judeu é o povo escolhido, a menina dos olhos de Hashem, porque no Monte Sinai foi o único povo que deu sim a Deus, de receber a Torá, guardar a Torá, viver a Torá. Então, essas verdades, elas fazem parte da nossa missão. Anunciarmos cada vez mais o monoteísmo, e o povo judeu é o povo escolhido de Hashem, é o povo escolhido de Deus. Quem ama o povo judeu, ama
Deus. Quem não ama o povo judeu não ama a Deus. Pode até viver dentro de lugares religiosos, judaicos ou não judaicos, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Ok? Então quem ama a Deus ama o povo judeu. Quem ama o povo judeu ama a Deus. E quem assim o faz, Deus está com ele. E dessa forma nós assumimos a nossa missão como Benei Noach e mesmo assim continuamos andando ombro a ombro com o povo judeu. Por quê? Porque as bênçãos para a redenção final, elas servem tanto para judeu como para os não judeus. O rei Mashiach, ele reinará tanto sobre judeus como as nações. O Olam Rabá, o mundo vindouro, conhecido como a vida eterna, vai tanto para judeus como para não judeus, que de fato vivem o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Ok? Continuando. Então a Torá, todos nós, aliás, estamos encarregados da mesma missão que Moshe, nos educar e nos conduzir de acordo com os caminhos da Torá e fazer o mesmo com aqueles sobre os quais exercemos influência, né? Então, quando o nosso Rebbe está dizendo aqui os caminhos da Torá, ele está falando de dois caminhos essenciais, que está exatamente alicerçado no Monte Sinai, na outorga da Torá. Os 10 ditos, conhecido popularmente como os 10 mandamentos, foram escritos com 620 letras, onde estão exatamente esses dois caminhos, 613 e 7. 613 princípios, mandamentos, leis específicos para o povo judeu. Ponto. 7. As 7 leis de Noach, que são para os não-judeus, para as nações. Por ter sido outorgada na Torá no Monte Sinai, tanto o caminho judaico como o caminho do Benei Noach estão debaixo da mesma destra de Hashem. Você, como Benei Noach, é muito importante para Deus na missão que ele estipulou para os não-judeus, para que as profecias se cumpram mais rapidamente, para que a revelação do justo e verdadeiro Mashiach aconteça rapidamente, ao fazermos a nossa parte, que é transformar este mundo para ser a moradia de Hashem, através das 7 leis de Noach. Se nos perguntamos como podemos suportar tamanha responsabilidade, devemos nos lembrar que quando Moshe fez a mesma pergunta para Deus, imediatamente ele respondeu a Moshe fornecendo-lhe uma solução prática, um sistema judicial organizado. Assim como Deus deu a Moshe os meios para cumprir com a sua missão, também a nós ele nos provê dos meios e recursos para cumprir com a nossa missão divina, independentemente de quão difíceis ou esmagadoras possam parecer as nossas responsabilidades. Por isso, os nossos mestres falam, não vamos fugir à nossa responsabilidade como Benei Noach. Não vamos fugir. O tempo não é propício para que se faça um não-judeu uma conversão saudável e ortodoxa. Não há tempo mais para isso. O processo é muito longo. E se tem, entre aspas, algum rabino aí encurtando o caminho, é fake news. Nós temos uma missão grandiosa, maravilhosa, para cumprirmos como Benei Noach. Por isso, um Benei Noach é chamado um justo entre as nações. E como diz o rabino de Sarrak em Ginsburg, tem as mesmas bênçãos que o povo judeu,
dentro do aspecto da redenção final e Olam Rabá. E ainda por cima, né, o Rabino Yitzhak Ginsburg, né, que escreveu 2 livros de Kabbalah para os não-judeus, ele fala sobre as 620 joias da coroa do rei, justamente baseado na outorga da Torá. 613 povo judeu, 7 os Benenor, os não-judeus, fazem parte da coroa do grande e único e maravilhoso rei Hashem, o nosso Adonai. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, finalizando o nosso shiur, ele fala exatamente sobre Deus só ama, né, baseado no capítulo 1, versos 22 a 38, né, quando Moshe ele recordou o povo como eles haviam reagido diante do relato dos espiões após terem ido investigar a terra de Israel. Acusaram Deus de mostrar má vontade para com eles. Então Moshe disse ao povo judeu: vocês falaram mal de Deus em suas tendas, dizendo: Deus nos tirou do Egito por causa de seu ódio contra nós. Né? Exatamente nessa passagem é onde que os sábios comentam que quando os 12 espias retornaram da terra de investigar a terra prometida, somente Josué e Yoshua e Caleb, que não falaram nenhum mal contra a terra prometida, e os outros 10 derramaram, despejaram, né, só coisas negativas, e fez o povo chorar e sofrer. E o povo foi para suas tendas e passaram toda aquela noite chorando e lamentando e ainda falando: Deus nos tirou do Egito por causa de seu ódio contra nós. E por causa disso, né, Deus, né, segundo os sábios, né, Deus falou: vocês choraram sem motivo, sem razão, mas vocês terão motivo para chorar no amanhã. E é as 3 semanas que nós estamos vivenciando, que vai chegar até o dia 9 de Av, que marca a destruição dos 2 templos na mesma data. Templos diferentes, mas na mesma data, dia 9 de Av. As maiores tragédias foram exatamente a destruição dos 2 templos. Não tiveram motivo para chorar naquele dia, mas depois tiveram muitos motivos para chorar. É isso que aconteceu. Então, dentro desse aspecto, o nosso Rebbe Menachem Mendel discursa sobre o assunto da seguinte forma: até chegar à redenção final, quando não haverá mais obstáculos impedindo a total revelação da bondade de Deus, em algumas ocasiões, infelizmente, ainda vamos confundir as suas demonstrações de amor por nós, achando que são crueldade da parte de Hashem. Hoje em dia, isto é, até começar a era messiânica, é o nosso desafio nos manter plenamente conscientes de que Deus está a todo momento manifestando o seu amor por nós, mesmo quando às vezes parece ser o oposto. Lembra quando nós falamos aqui da canção de Asaf? E Asaf diz: eu estou realmente cantando a Deus porque ele despejou a sua fúria, não contra nós, o seu povo, mas contra madeiras e pedras. Dessa forma, nessa ação toda, o povo confundiu que Deus não estava amando, porque estava destruindo os 2 templos. E Asaf fala de forma bem clara. Ele despejou a sua fúria contra madeiras e pedras e não contra o povo. Então, por isso, possamos refletir nas nossas adversidades da vida. Não confundamos realmente o amor de Deus, não fiquemos confusos devido às adversidades da vida, em querermos achar que Deus está simplesmente nos castigando porque Ele tem prazer em nos castigar. Não, Ele está revelando o seu amor por nós, porque Ele não quer que venhamos nos destruir,
mas que nós venhamos colocar a mão na consciência e tirarmos lições nessa situação toda e vermos o quanto Ele nos ama. Então, por isso, a consciência desse amor divino nos inspirará a atuar de forma recíproca, demonstrando também o nosso amor a Ele e nos esforçando em cumprir a sua vontade com o máximo da nossa capacidade. Isso, por sua vez, eliminará os últimos impedimentos restantes para que chegue logo a redenção final. Ou seja, aqui o nosso Rebbe está dizendo, deixa de ser cabeça dura. Pare de ficar colocando minhocas na sua cabeça, nos seus pensamentos. Olhe o grande amor que Deus tem demonstrado para contigo, mesmo nas adversidades. E muitas vezes, ou melhor, praticamente todas as vezes, é por causa das nossas escolhas erradas, das nossas decisões erradas que tomamos. Então ele vem demonstrar o seu amor de uma forma tal que a princípio parece castigo, mas não é. Ele está querendo realmente despertar em cada um de nós a visão espiritual, para que nós possamos compreender que Ele, como Pai, está nos dando um puxãozinho de orelha, para que nós venhamos olhar direito, venhamos refletir direito. A escolha está errada, a decisão está errada. Nós precisamos mudar para que nós sejamos abençoados. E o principal, que nós venhamos dessa forma realmente eliminar os últimos impedimentos ou os últimos obstáculos para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para a redenção final. Quando nós tomamos decisões erradas, quando nós fazemos escolhas erradas, é como se nós estivéssemos dizendo para Mashiach, pare, não venha não. Ainda o mundo tem lugar para mim, para o meu eu. Você aguarda aí, ainda não é o seu tempo. E é por isso que nós retardamos a revelação de Mashiach. Cada techuvá dissipa uma imensidão de trevas e estabelece luz. E isso abre o caminho para a revelação do justo Mashiach. Por isso, ao andarmos ombro a ombro com o povo judeu, nós estamos cada vez mais permeando o caminho para a revelação do justo e verdadeiro Mashiach para qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Vê, amém. Ok? Então, por isso, não esqueça. Deus sempre ama. E a carga é de acordo com o camelo. Né? Então, se você acha que a carga está pesada, é porque você é um bom camelo. Não reclame. Mas peça para Hashem te dar capacidade, visão, sabedoria, discernimento, força, saúde para cumprir a sua missão. Entendeu? Então, por isso, não fuja à sua responsabilidade. Em todo tempo, Deus ama e Ele quer o melhor para cada um de nós. Ok? Shalom, shalom. Até o próximo shiur. Antes de encerrarmos, quero falar aqui, né? Antes de encerrarmos, quero falar aqui, nesta semana nós enviamos, né, para a Sinagoga Rabá de Brooklyn, né, para o projeto Nova Sinagoga Brooklyn, lá em São Paulo, com o nosso Rav Yaakov Gerenstadt, né, de acordo com a nossa mensalidade de compromissos é de R$600, né, e nesse mês aí nós adquirimos, né, R$1.040, ok? Então foi enviada uma parcela, essa parcela corresponde a de número 23, né? Nós estamos super adiantados nas 30 parcelas, né?
era para nós estarmos aí 10 e pouco, né, de número de parcelas, mas graças aos os nossos amados que têm atendido aí, né, o pedido para somar conosco nessa questão, então nós enviamos essa semana mais uma parcela, a parcela de número 23, restando apenas 7 parcelas, né? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 7 parcelas, isso mesmo, não é 8 não, é 7 parcelas mesmo. Então, 7 parcelas, né? E aí na descrição, né, do shiur está aí o CPF, né, da segunda tesoureira para você enviar para esse projeto. E você, querendo contribuir com qualquer valor, você envia, manda o comprovante para conosco, né, para que saibamos qual é a finalidade, que temos vários projetos aí dentro da nossa chave Pix, né, do CNPJ da nossa sinagoga Benenor, né, do CPF da segunda tesoureira, né, para podermos separar uma coisa da outra sem confundir as coisas, ok? Então, quem participou neste mês, né, cada um sabe o seu valor que foi dado, né? A Roseli Aparecida Taborda de Carvalho, de Santa Catarina, o Sebastião de Oliveira, Flórida, Estados Unidos, a Rosária Avó Dulce, o emissário Emerson e esposa Débora, né? Aqui da nossa sinagoga de Bauru, Benenor, o Enzo, o Aldo Kendi Juqueran, né? O Enzo, né, o seu nome judaico é Rafael, lá da sinagoga Rabá de Brooklyn, né? Mônica Morgenstern da Silva, né? Esqueci o nome da cidade dela. A Raquel Ribeiro dos Reis, de Araraquara, São Paulo. A Mônica é do estado do Mato Grosso. Eu e a Edna, o Paulo e a Renata, a Maria Inês, novamente a Rosária e a Avó Dulce, né? E o Danilo e a Thaís, né? Todos aqui da Sinagoga Benenor Regional Bauru. Então, foi arrecadado, né? A parcela foi enviada e ficamos com um caixa positivo de 440 para a próxima remessa, que sempre é depois do dia 25 de cada mês, ok? Shalom, shalom, até lá!